Então, nesse momento, gostaríamos de dar início a mais um dia repleto de informações sobre a agricultura irrigada, dando esse enfoque nas políticas públicas, o que precisamos melhorar para o avanço da agricultura irrigada no nosso país. Eu gosto sempre daquela mensagem que o nosso presidente do Conselho Consultivo do Instituto Inovagri Centro-Oeste diz, que é o Lineu Neiva Rodrigues, da Embrapa. Ele fala sempre sobre as quantidades de água que nós utilizamos para irrigação, né? Nosso país utiliza cerca de 2%, menos que isso, de toda a vazão dos nossos rios que escoa para o mar anualmente, apenas 2% nós utilizamos para irrigação ainda. Esse é o número. Podemos avançar muito mais e com sustentabilidade, com certeza, colocando a agricultura irrigada para fazer o papel dela, que é entregar a segurança hídrica e alimentar, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, nesse momento, gostaria de convidar o fundador do Instituto Inovagri, há 18 anos, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará e também presidente da ABID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer e parabenizar desde já pelo sucesso do evento, parabenizar o professor Ricardo Gava como diretor do Inovagri Centro-Oeste e o professor José Alves aí pela organização do evento, o professor Delve também, que estivemos conversando. O evento já é um sucesso, já repercute bastante e que a gente acredita que é transformador para a agricultura irrigada do Brasil, né, como um todo. Hoje eu tenho a honra de moderar essa mesa, né, de moderar uma mesa aí de alto nível, onde nós teremos esse elenco de palestrantes aí de renome, que a gente tem a oportunidade de aproveitar essa manhã com esse conhecimento aí da irrigação brasileira. Eu vou pedir licença a você, sou, como o Ricardo falou, estou como presidente da ABID, da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, e vou fazer uma rápida apresentação sobre a ABID, depois eu inicio a moderação dos palestrantes com os convidados. Apresentação. A Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ela... Pode passar. Eu tenho... Vou pegar aqui. Bom, a associação ela foi criada em 72, vou ser breve quanto a essa questão de histórico e tudo, mas vale a pena conhecer. Nós já temos aí 52 anos de estrada e uma história para contar. O objetivo foi a necessidade para que o conhecimento e a disseminação da irrigação ganhasse continuidade. Então, a gente precisava criar uma organização, o Brasil precisava, e foi criada a ABID. E aqui é a sede inicial da ABID, fica aqui em Brasília, e foi um prédio que foi adquirido pela associação, na fase inicial era muito ligada à área governamental, e para isso tinha uma série de indicações de presidentes, né, e o secretário executivo. Então, tivemos aí um elenco de presidentes indicados pelo governo federal, né. Depois, iniciamos a publicação da revista, vou falar um pouco da revista.
alguns de vocês já estão com a revista aí. A revista foi distribuída, está sendo distribuída, a nova edição, mas é uma revista que já tem, desde 78, tem aí 48 números publicados. Teve também um boletim informativo e a realização de diversos congressos, né? Iniciando aí em 72 o CONIRD número 1, no Rio de Janeiro, e depois passeando aí pelo Brasil, participando e divulgando a irrigação em todas as regiões. Vou ser mais breve aqui. E tivemos aí, na fase 2, que a gente fala fase 2, porque de 2000 a 2020 foi o Elvésio Matana Saturnino. O Elvésio foi o presidente e conduziu a associação, como ele fala, na virada do milênio. E o Elvésio deu uma grande contribuição, levando nas costas essa associação, realizando diversos congressos. O primeiro congresso que eu fui foi esse de Fortaleza, em 2001. O Lineu estava lá, o Lineu ele estava voltando de Nebraska, e foi um momento bacana, porque realmente aquele congresso motivou muitas das pessoas hoje que estão à frente da irrigação no Brasil a trabalhar mais a irrigação. E diversas ações fizemos, assim, juntamente com a ABID. Aqui alguns eventos, né? Só cartaz de eventos. Aqui as revistas, que estão acessíveis pelo site, vocês podem baixar. Essa foi a nova diretoria, que aí é a fase 3. Né? Isso aí é um mapa que foi até construído pelo Ricardo, né, Ricardo? Onde a gente tinha aí os diretores, o presidente Everardo Mantovani, assumiu a presidência da ABID de 2021 e nos chamou para participar da diretoria, e aí é um grupo muito importante, que deu uma grande contribuição durante esses 3 anos da nova presidência da ABID. Então, fizemos diversas ações nesses últimos 3 anos, eu vou passar aqui, resgate, toda a parte da administração, a definição de um novo estatuto, a missão, visão e o valor, né? Então, nós fizemos aí um trabalho de reestruturação da associação, resgate histórico também de documentos, de ações e tudo, publicação de livros, participação em outros eventos, como na FIIB, o Denizar está aqui. A logomarca, mudamos essa logomarca, que vocês podem ver, nós estamos com um stand aqui, junto com a Profi, e um pouco de parceria com outras instituições, como foi com o Inovagre. 2021 fizemos o Inovagre Meeting virtual, né? Depois fizemos o CONIR 2022 com a FIIB, lá em Campinas. 2023 foi lá em Fortaleza, ano passado, né? Onde teve a aprovação da nova diretoria, e aí nós estamos aí assumindo a presidência, junto com os outros diretores. Fizemos um workshop também em Campinas, ano passado. Aqui são as antigas edições do ano passado, né? As 2 edições da revista, vocês podem baixar pelo site. Parceria com diversos setores, né? Diversas instituições, reforçamos essa parceria com o MIDR, com a ANA, né? Participamos de diversas ações aí com as instituições, né? Publicamos, esse foi uma publicação da Cátedra Luiz de Queiroz, do Alisson Paulinelli, onde tivemos aí uma participação forte na publicação,
organização das edições. Esse livro também é um marco, né? Nós fizemos a versão 2021-2022, juntamente com a Exalc. Participação em diversos fóruns, eu vou passar, e outras. A participação no Plano ABC também, nós estamos aí com participação junto ao Ministério. E aí vamos trabalhar agora para 2026 crescer ainda mais. Essa é a nova diretoria. Observem que é muita gente, mas é isso que me fez aí assumir a presidência, porque tenho esse corpo de diretores de altíssimo nível e que vai nos ajudar a fazer essa gestão. Muitos deles estão aqui e também temos um conselho consultivo. Muito importante, antes não tínhamos, hoje nós temos um conselho consultivo que permite nos orientar, dar as diretrizes para onde a ABID deve seguir. Eu acredito que isso vai ajudar bastante ao futuro da nossa associação. Está aqui meu contato, e também acessem o site da ABID. Na parte de eventos, vou pedir para passar um vídeo sobre o nosso congresso, que vai ser esse ano, novamente esse ano. Vai ser lá em Petrolina, e que permite aí a gente discutir novamente a agricultura irrigada do Nordeste. É um ponto importante. Convido a todos. A estrutura de Petrolina é muito boa para tipo de eventos. Vamos ter uma parceria, né? Vamos fazer o evento junto com o CEIVASP, que é um congresso de ecofisiologia vegetal, e que a gente acredita. Aqui as áreas irrigadas de Petrolina, vocês já viram isso no vídeo, mas eu estou justamente passando de novo para mostrar um pouco do que o que é que a gente pode fazer. Então, o VASP vai ser nosso parceiro, e esse é o espaço onde a gente vai ter aí as ações, e são 3 dias, né? Na verdade, 4 dias aí de eventos, de 1 a 4 dias. Essas são imagens do nosso último congresso, lá em Fortaleza. E aí o professor Alain aí fazendo esse trabalho. E a gente tem uma expectativa aí de um público muito forte nesse evento. Então, participem aí do 33º CONID, de 1 a 4 de outubro. Pedi para passar outro vídeo, que aí é sobre o Encontro Técnico de Agricultura Irrigada. Também convido a todos, vai ser de 11 a 14 de março, lá em Colônia de Sacramento, no Uruguai, no INIA de La Estanzuela, um espaço muito agradável, que vai propiciar uma integração maior entre o Brasil e outros países da América do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, que estivemos lá recentemente, eu e o professor Christopher, estivemos lá esse ano já, e lá nós conseguimos aí discutir e acertar os detalhes desse evento. Aí foi o espaço onde tivemos, eu apresentei a proposta, foi aceita, para que a gente possa levar brasileiros, um grupo de brasileiros ao Uruguai. É muito importante a participação de vocês. Vamos fazer caravanas, como nós fizemos aqui, viu, Ricardo? Pensar em fazer caravanas, professor Zé Alves, a gente fazer vamos dizer assim, esse movimento para levar a nossa agricultura. O Inovagri já tem uma experiência de fazer o Inovagri Chile, foi juntamente com o CRIAM e a Universidade de Concepción, onde nós fizemos em 2016 um evento, lá também foi um sucesso,
e a maior parte do público era do Brasil. Vamos fazer também, convoco a todos, peço é um importante movimento a gente participar desse evento. A cidade é fantástica, Colônia de Sacramento, para abrigar um evento e a expectativa é muito boa. O INIA, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, né, lá do Uruguai, é como se fosse a Embrapa do Brasil, o INIA, tem vários campos, várias unidades, né, onde a gente tem aí uma pesquisa muito forte. E a agricultura irrigada lá tem bons pesquisadores, o Cláudio Garcia, que é o pesquisador que está mais em contato conosco, está liderando esse grupo. Então, convido a todos nessa data e estarmos lá. E em setembro vamos ter o Inovar AgriMeeting e o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, lá em Fortaleza, mas ainda estamos definindo a data, então não vamos apresentar. Bom, era rapidamente isso. Agradeço a todos por estar no tempo. Aí. Me cederia um tempo para eu apresentar um pouco da ABID e do congresso, dos congressos que vamos realizar. E agora eu vou ter o prazer de apresentar a um grande amigo que desde 2007 participa dos eventos do Inovagre, é uma referência mundial no tema irrigação, uma pessoa de grande renome que tem nos ajudado muito, um grande amigo de todos aqui, que tem feito essa colaboração. Estava conversando com o Cristo, a experiência dele fantástica desses mais de 40 anos nos Estados Unidos e no mundo afora, ele está trazendo isso tudo para o Brasil, contribuindo aqui para o nosso conhecimento sobre a agricultura irrigada. E o Christopher, ele tem um trabalho muito forte no Water for Food, que é um instituto, ele vai falar um pouco da Universidade de Nebraska, que tem participado de fóruns mundiais, e hoje ele vai falar sobre o potencial de águas subterrâneas para o uso na agricultura brasileira. Então, Christopher, gostaria de convidá-lo aqui. Salva de palmas aí para o Christopher, que ele merece. Obrigado aos organizadores por ter me convidado a participar. E hoje me pediram para falar sobre o uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, né? Água subterrânea. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. A balada estava boa ontem? Estava? Tá bom. Então, eu sou diretor de pesquisa do Instituto Dougherty Water for Food, Global Institute. É um instituto novo da Universidade de Nebraska. Então, eu pretendo apresentar um pouco sobre o Instituto, para que vocês conheçam. E vou conversar sobre o desenvolvimento da agricultura irrigada no Nebraska, a governança dessa água no Estado, né, que é muito importante para a sustentabilidade do sistema, e o impacto que isso teve no Estado, né? Então, começando sobre o nosso Instituto, foi formado no ano 2010, com uma doação generosa da Robert B. Dougherty Foundation, e nós temos a visão de segurança hídrica e alimentar. Então, fazemos pesquisas e políticas para buscar uma maneira de produzir mais alimentos com menos pressão nos recursos hídricos, né? Essa é a nossa missão. E colaboramos, então, temos mais de 120 professores da universidade, temos parcerias em diferentes lugares do mundo, recebemos pós-doutorandos e estudantes, muitos do Brasil, por acaso, que vêm fazer o final de carreira lá, né, aquela experiência internacional.
depois acabam ficando para o mestrado, né? Faz aquela conexão. Aliás, os professores da Universidade de Nebraska descobriram que os estudantes brasileiros são muito de agronomia e engenharia agrícola, são muito bem treinados, principalmente na mesma agricultura de lá, né? Milho, soja. Então, e nós colaboramos com universidades, entidades. Você vê que temos áreas de foco, né? Que são relacionados às áreas do Nebraska, às fortalezas do Nebraska, né? O uso de água subterrânea e alta produção, manejo de secas. Temos um escopo global, trabalhamos em vários países, com agricultores pequenos, agricultores grandes, a todos os níveis. Temos acordos com diferentes países. Você vê aqui um mapa dos países que estamos envolvidos. O mouse não está funcionando, mas temos que modificar esse mapa, porque o Cazaquistão, o Uzbequistão não estão pintados, mas nós temos um acordo e estamos trabalhando na Ásia Central agora também. E as parcerias, né? Somos um instituto pequeno, o nosso staff permanente deve ser 25 a 30 pessoas só, mas através dessas parcerias a gente pode abranger e aumentar nosso impacto, né? Então, Banco Mundial, aqui tem 2 universidades do Brasil, né? Exalc, Viçosa, também colaboramos com a Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a USP, você vê NGOs, né? Nature Conservancy, World Wildlife Fund, indústria, Lycor, Syngenta, Bayer, USAID, o USDA. Então, através dessas parcerias é que a gente aumenta a nossa abrangência, né? Do nosso impacto. Vou agora falar um pouco do Nebraska, né? Nebraska é um estado que tem uma coisa em comum com Brasília. Tá? O centro geográfico dos Estados Unidos está na fronteira sul entre Kansas e Nebraska. Lembre-se que Brasília está no centro geográfico do Brasil. Aprendi isso na escola aqui, muito tempo atrás. Espero que vocês também aprenderam. Tá? E foi por essa razão que escolheram esse local para a capital. Uma das razões, né? Bom, o Nebraska é um estado muito grande, mas só tem 1,9 milhões de pessoas, tá? Dos quais quase 1 milhão vivem nesses 2 municípios, né? Nesses condados verde escuro, né? Que é Omaha e Lincoln, que é a capital do estado. Omaha tem uns 600 mil e Lincoln uns 300 mil habitantes. Tá? Então, você imagina que o resto da população está espalhada nesse estado enorme. Né? Inclusive, a 3ª maior cidade do Nebraska é o estádio de futebol americano em dia de jogo, com 93 mil habitantes. Tá? Para vocês terem uma ideia. Então, o Nebraska produz milho e soja, né? E a gente fala que tem o triângulo dourado, esse triângulo aqui embaixo, né? Se produz milho para fazer etanol de milho e com o farelo Distiller's Grain, né? O farelo que sobra, alimenta o gado confinado. E o Nebraska passou o Texas em produção de carne bovina, é o número 1 nos Estados Unidos agora. Então, a carne, né? Tem avicultura também, produção de porcos, né? Mas essa é a agricultura no Nebraska. Então, mas lá se só produz uma vez ao ano, atento, tá? Por causa do inverno, que é muito duro, a gente planta o milho e a soja na segunda metade de abril e
primeira metade de maio, que é a janela, tá? Que é o começo do verão. E outono já sai o milho e tudo, e aí vem o inverno, né? Então não se produz. Aqui o Nebraska está é uma transição, né, climática entre o semiárido americano, né, aqui no noroeste do estado só cai 400 milímetros, e no sudeste do estado chega a 900 milímetros. Tá? Então, é uma transição bastante grande, né? O estado do Iowa, aqui do lado, é tudo agricultura de sequeiro, baseada em precipitação. Tá? Então, nessa região do estado, no ano normal, se pode plantar milho sem irrigação. No resto do estado, você precisa de lâminas diferentes para suplementar a precipitação natural no ano normal. E tem 4 zonas agroclimáticas, uma variabilidade de solos, atento a essa área aqui, que é mais ou menos 1/3 do estado, que é uma área de dunas de areia cobertas por pasto natural, gramíneas natural, né? Nos filmes de Hollywood, é onde os búfalos, né? Era onde os búfalos viviam e os indígenas iam caçar. Vocês já viram isso nos filmes, né? Ali, essa região. Mas é uma zona de recarga muito importante do aquífero. Tá? O ecossistema mais parecido com esse aqui no Brasil seria o Jalapão, né? Também areia com gramíneas, água infiltra, brota para tudo quanto é lado. É a mesma coisa. E o estado do Nebraska irriga significativamente, né? Você vê que há 3,4 milhões de hectares irrigados nesse estado, uma ordem de grandeza comparada com outros países. E aqui você vê que constantemente eu estou editando esse slide, porque o Brasil está crescendo tanto a irrigação e eu tenho que ficar mudando, né? Tá? Então, se você passa de avião em algumas áreas do Nebraska e olha para baixo, é isso que você vai ver. Tá? Em algumas áreas, né? Milhares de pivô central, a maioria bombeando do aquífero High Plains Ogallala. E as 4 grandes companhias de pivô central são do Nebraska. E as sedes são lá no Nebraska. 2 delas são patrocinadores desse evento, né? Então, se você olhar o uso da água subterrânea, você vê que são mais de 100 mil poços, tá? Bombeando do aquífero. Foi uma explosão depois da invenção do... Estou tentando achar o mouse de novo. Uma explosão na década de 70, né, com mais de 30 mil poços, porque por 2 razões. Tinham inventado o pivô, o agricultor viu que era uma tecnologia que era fácil de controlar, não precisava mão de obra comparado com gravidade, e a água subterrânea permitia irrigar áreas onde não se irrigava antes. Tá? Mas isso teve um impacto. Tá? Outro detalhe, né? Esse investimento todo aqui para desenvolver todos esses pivôs centrais bombeando foi tudo da iniciativa privada. Tá? O agricultor, fazendeiro ou fazendeira conseguiam empréstimos do banco para cavar o poço, comprar o pivô e apagar durante vários anos. O papel do governo aqui foi a eletrificação rural necessária para o bombeamento e manter e criar as estradas, né, para transportar e escoar os grãos que estavam sendo produzidos. Bom, esse é apesar de todo esse bombeamento do aquífero,
o nível do lençol freático no Nebraska está razoavelmente estável. Né? Se você compara o aquífero inteiro, né, no Texas, ali no sul, e no Oklahoma, eles já bombearam, né, mais de 50% da espessura do aquífero. Tá? Estão bombeando mais do que a recarga. E isso não é sustentável. Né? Uma hora vai acabar. Inclusive, tem lugar no Texas onde eles já pararam de produzir algodão porque o lençol está muito profundo e economicamente não está dando. Né? E se você olhar no lado direito, você vai ver que o Nebraska está abençoado com a parte mais espessa do aquífero também. E note a localização daquele azul escuro. Coincide com o nosso Jalapão lá, aquela área que eu mostrei de areia. Né? Bom, outra razão por causa que o aquífero está estável no Nebraska, apesar de toda essa demanda hídrica do bombeamento, é porque em 1972, depois daquela se viu que estava aumentando o bombeamento, né? O legislativo do Nebraska passou uma lei estabelecendo os distritos de recursos naturais. Tá? Esses distritos provém a governança local da água subterrânea. Tá? Eles seguem aproximadamente as bacias hidrográficas e os municípios, eu vou mostrar um mapa daqui a pouco, e eles têm autorização de criar e aplicar a regulamentação local para o uso da água subterrânea. Tá? Eles têm um conselho de administração que é eleito pelos habitantes daquele NRD, daquele distrito. Aqueles eleitores que elegem os membros do conselho, muitos são agricultores ou estão ligados à cadeia agrícola de alguma forma, mas pode ser uma professora ou um professor de uma escola local. Tá? Não tem restrição. Tá? Mas esse conselho que dicta as regras, tá? De bombeamento. E o Estado fica observando. Tá? Se o aquífero está estável, porque eles criaram regras que estão mantendo a sustentabilidade, o Estado não intervém. O Estado só intervém se a coisa está descambando. Tá? Não sei se isso ainda existe, essa palavra. Não era da minha época, descambando. Existe ainda? Tá. O meu português é meio antigo, né? Bom, esse aqui é o mapa dos 23 distritos do Nebraska. Estão seguindo mais ou menos as bacias hidrográficas, mas também você vê que tem linhas retas aqui, porque segue a linha do condado ali. Né? Então, veja bem, a área em cor-de-rosa já tem uma moratória de poço, não pode mais dar permisso para cavar poço, já chegou no limite. E as áreas raiadas aqui é porque tem um limite de alocação. Quer dizer, o agricultor só pode bombear uma lâmina de tantos milímetros por ano. Tá? Essas são regras locais. Você vê que isso coincide com a área semiárida do estado, né? Para o oeste. Tá? E no leste, os NRDs, a situação do lençol freático está bem melhor, porque a recarga é maior por causa das chuvas. Então, se você vê um mapa do nível do lençol freático, desde do começo da irrigação no Nebraska até a primavera de 81, lembra, a década de 70 foi quando teve aquela explosão, né, de 30 mil poços. Você vê que em muitas áreas do estado o aquífero tinha baixado. Né? Aqui no oeste, o meu apontador não está funcionando, mas veja aquela região que concentra muitos pivôs aqui.
tinha abaixado de quase 15 a 20 metros. Né? E você vê um poço de observação naquela área do Upper Big Blue NRD. Você vê aqui como houve um declínio da água subterrânea durante o... eu vou precisar pôr o óculos para poder ler o slide. Eu não estou vendo o ano. Você vê que, como resultado daquela década de 70, né, houve um declínio, né, e a partir de 1980, quando se implementaram as regras dos NRDs, o aquífero começou a subir. A razão que cada ano faz isso, tá, é porque se mede o nível do lençol freático no final de março, começo de abril. Por quê? Lembra que eu falei que a produção é de abril, maio até outubro. Depois de outubro não se bombeia mais, né? Então, entre outubro e março, o aquífero pode recuperar naturalmente, né? A distribuição de água, o aquífero recupera. Então, você sempre está medindo na mesma época do ano, né? Para fazer os mapas de água subterrânea. Tá? Então, por isso que está esse sobe e desce, mas você vê que depois de 1980 começou a subir depois, o aquífero de novo, o lençol freático, por causa da implementação das regras. E se você olhar de 1981 até 2019, você viu que o aquífero subiu em vários lugares do estado, essa área verde, né? Mas continuou abaixando no oeste, né? No Upper Republican NRD, em uma zona no noroeste do estado. Inclusive, essa zona do sudoeste aqui, no Republican River, o Republican River é um rio que sai do Colorado, entra no Nebraska e depois entra no Kansas. Tá? E tem um compacto entre os estados, né? Que tem que passar tanta água de um estado para o outro no rio, mas por causa do bombeamento severo aqui no Nebraska, e a água subterrânea estava conectada com o rio, né? Estava diminuindo a vazão base do rio. Tá? Então, o Kansas reclamou, né? Foi para a justiça, o caso foi parar na Suprema Corte Americana, deram ganho o caso para Kansas, e o Colorado e o Nebraska tiveram que implementar regras de uso e tirar de produção alguns pivôs do lado do rio para garantir que a água passe para o Kansas. Eu menciono essa história porque quando se vai desenvolver agricultura irrigada no Brasil e vai se usar uma combinação de água subterrânea e água superficial, temos que levar em conta isso na análise, para não criar problemas depois para os usuários a jusante, certo? Bom, então você vê que agora a situação de aquífero em 2009 já tinha voltado à estabilidade, né? Comparado com o pré-desenvolvimento. Né? Você vê que esse é um mapa que eu mostrei até 81 e agora de 2009 e agora o de 23. Esse é o último mapa. Tá? Esse é o último mapa que foi feito com dados do ano passado, né? De primavera de 23. A divisão da universidade que faz isso é o Conservation Survey Division. Aqui embaixo, você pode entrar online, abaixar um mapa, ver a situação. O mapa desse ano, então, só vai ser feito o ano que vem. Tá? Mas você vê, então, a situação, ainda temos 2 regiões de estado com o problema. Nessas regiões, no Upper Republican, todos os poços têm um medidor de vazão e um totalizador. Tá? Porque eles têm
um limite de 300 milímetros por ano. Essa é a lâmina deles, tá? Ou 1.500 em 5 anos, tá? Como uma conta bancária. Tá? Então, o agricultor tem que tomar uma decisão todo ano. Se o inverno foi bom, teve uma boa capa de neve, que está sentado em cima, né? Tipo final de fevereiro, tem neve, tem boas chuvas na primavera, então ele vai começar a estação de produção com o tanque cheio, né? Que aquela água vai infiltrar, vai encher a zona da raiz. Então, ele pode plantar uma cultura de ciclo longo, que é milho, que vai precisar de 650 milímetros, e adiciona os 300 milímetros que ele ou ela podem bombear ao tanque cheio e faz um manejo de água, né? Se for um seco, então o agricultor tem que plantar algo de ciclo curto, como feijão, ou deixar de plantar e usar aquela água o ano que vem, porque ele pode usar 1.500 milímetros em 5 anos. É assim que se administra água nesse NRD, né, e muitos outros NRDs, né, com essas limitações. E tem dado certo em muitos lugares do estado. Então, são milhares de postos de observação. Os postos em cor preta, né, são medidas na primavera, uma vez por ano. Os postos em vermelho e azul são... os vermelhos são diários e os azuis são horários, né? Então, com todas essas informações, a divisão da universidade faz os mapas, usando o sistema de informação geográfica e modelagem, tudo. E os mapas, então, são lançados no relatório anual. Tá? Então, todo mundo pode entrar online e baixar esse relatório. Os dados são transparentes. E isso é importante, né? Porque uma das lições que aprendemos na governança da água subterrânea é que as decisões têm que ser feitas com base de dados e informações científicas reais. Isso tem que ter, todo mundo tem que ter acesso a esses dados para ver, porque o fazendeiro, para ele aceitar uma regra nova de limite de bombeamento, ele tem que entender que o lençol está baixando lá e ele tem que contribuir também, né? Então, isso é muito importante, coletar dados de qualidade, transparência, usar múltiplas metodologias, ter confiança entre os usuários, que está todo mundo seguindo as regras, tá? Porque se o agricultor não segue as regras e bombeia mais do que pode, dos 300 milímetros, tá? O NRD está olhando e ele pode perder o direito de bombear, de produzir naquele poço. Tá? Então, todo mundo obedece. E já naquele Upper Republican, muitos dos poços têm telemetria. Então, em tempo real, o NRD está olhando o que o agricultor está fazendo. E outra coisa interessante, né? Existia uma resistência de medir, né? Medir a vazão e totalizar o volume de água no começo. Agora não, porque o agricultor usa aqueles próprios dados para ajudar a ele a manejar a água, né? Então, vê a lâmina que aplicou e tudo. Então, os agricultores aprenderam a usar isso. Já os recursos, água superficial, tem uma agência do Estado, né? Departamento de Recursos Naturais, que seria o equivalente à ANA, mas no Estado, né? Aliás, o Felipe, eu estou vendo ele aqui, ele foi visitar lá a gente recentemente e conheceu o pessoal aqui do DNR, né? Eles dão outorga das águas superficiais, ainda existe água, alguns sistemas por gravidade, né? São poucos já, são só 10% da irrigação é irrigação por gravidade, superfície. Mas é importante a medição de vazão nos rios, né? Você não pode administrar
água se você não sabe a quantidade dela, né? Você tem que medir. Então, juntamente com a medição dos poços de água subterrânea, tem toda essa rede de medição da vazão dos rios no estado, alguns do USGS, né, Agência Federal, e outras do estado. E está tudo online. Tá? E o estado também faz modelagem de água subterrânea, tá? Com diferentes modelos em diferentes partes do estado, para acompanhar a sustentabilidade do aquífero. E o estado também exige planos integrados de recursos hídricos. E note que a região de azul, tá, que você viu no mapa anterior, é onde tem a moratória dos poços, né, e onde tem problemas de uso com o aquífero, o estado exige esse plano integrado, onde se faz modelagem da água subterrânea junto com a água superficial, para justamente ver a sustentabilidade e manter essa sustentabilidade. Já em outras áreas do estado, essa modelagem, esse plano integrado é voluntário. Né? E você vê que aqui foi voluntário e alguns estão em desenvolvimento ainda. Bom, agora, para terminar, vou falar sobre os impactos negativos e positivos na agricultura irrigada. Nem tudo é um mar de rosas, né? Essa agricultura intensa criou problemas de qualidade de água nos rios e na água subterrânea. Tá? Então, você vê aqui que alguns rios, muitos dos rios que estão impactados pela qualidade de água devido a nitratos e devido a defensivos agrícolas, né? Que a agricultura intensa se passa Roundup, se passa outros químicos, agroquímicos, parte disso acaba na água. Né? E o problema do nitrato. Né? Em muitos lugares no estado, aqui são solos arenosos, né? Aqui é aquela agricultura intensa com pivô, muitos lugares já passou de 20 miligramas por litro. E 10 miligramas por litro é o que é o limite para consumo humano seguro. Tá? Então, veja bem, na zona rural, tá, em muitos lugares, o agricultor está usando a água do aquífero também para consumo próprio. Né? A mesma água que está bombeando, está usando para consumo próprio. Isso tem um impacto né, na saúde pública. Né? Mas isso é resultado de anos de energia barata e fertilizante barata e a tendência do agricultor irrigar para a máxima produtividade, né? Máxima, toneladas por hectare. E a gente tem que mudar esse paradigma. Né? Temos que ensinar ao agricultor, não. Temos que produzir para a máxima benefício e lucro. E isso pode ser uma ou duas irrigações a menos numa época menos crítica. Você vai economizar em energia elétrica, tá? A produção vai abaixar um pouquinho, mas o resultado final é mais ganho. Então, esse é o paradigma que nós temos que mudar. E eu menciono isso porque, como a irrigação... Estou tentando mudar aqui. Como a irrigação está começando, né, aqui no Brasil, vocês podem evitar muitos desses problemas com, né, ensinando os agricultores dos polos, né, a manejar bem os pivôs. Né, você vê aqui quanto de nitrato tem. Chega em alguns lugares 580 quilos que estão entre o final da zona da raiz e o lençol freático. Tem essa distribuição de nitratos. Tá? Então, agora, inclusive, se aproveita o nitrato da água como parte da prescrição de fertilizantes para o próximo ano. Né? A gente está fazendo isso agora, em extensão. Bom, para terminar, falar também das coisas positivas, né? A produtividade da água na agricultura. Esse relatório vocês podem abaixar no nosso website.
né, mostrando que em 25 anos a produtividade, né, que é inversa da pegada hídrica, né, é a produtividade dividida pelo consumo da água, né? Então, quase duplicou, né, em 25 anos, e isso principalmente por causa duas coisas. Uma, melhora da irrigação, né, mais eficiente, e dois, o desenvolvimento de variedades híbridas de milho e soja, né, que estão produzindo mais, que adensaram a quantidade de plantas por hectare, né? Tudo isso contribuiu. Então, você pode ver aí como a distribuição da produtividade de soja e milho no Nebraska. Também fizemos análise de bovinos e suínos, também pela mesma coisa, né? O aumento foi devido à genética, né? O animal agora é mais eficiente em convertendo o grão à proteína, né? Também é a parte genética. E todos esses dados estão no relatório, mas a gente ouve falar, né, que a carne bovina tem uma pegada hídrica muito grande e tal. É verdade, em total output, né, no total. Mas se você olhar em quantidade fazer análise de proteína e energia, já a carne bovina, né, se equipara com frango e outros livestock, né? Bom, então, isso é uma coisa boa, né, da agricultura irrigada lá no Nebraska. E eu vou terminar falando sobre o impacto, né, econômico, né? Gera quase 300 mil empregos, são 24% dos trabalhadores do Estado estão na agricultura ou na cadeia agrícola, né? E ela representa 27% da economia do Estado. Tá? Então, é muito importante. E, comentário final, o Brasil, né? Eu vejo o Brasil um potencial tremendo, né? Já somos o celeiro do mundo, mas o potencial vai ser muito maior se a gente intensificar a agricultura em áreas existentes, atenção, existentes, né? Com a irrigação para garantir a produção devido a esse câmbio climático, onde já estamos vendo a mudança do começo da precipitação no Cerrado, por exemplo. Tá? E cada bacia tem que ser analisada sob o ponto de vista múltiplos usos, ecossistema, indústria, área urbana, irrigação, né? E a irrigação pode ser uma ferramenta para garantir a produção e temos que buscar flexibilizar os outorgas. Isso já está acontecendo, agências como ANA, MEDR, por exemplo, já estão trabalhando com os estados nisso. E lembrando os desafios à sustentabilidade, né? O aumento de demanda de água devido ao câmbio climático vai acontecer. Então, temos que estar atento a isso também quando fizermos as análises. A gente já fez análise nos Estados Unidos, você vê que com o câmbio climático, olhando da direção que estamos indo, o consumo de água vai aumentar nessa distribuição aí nos Estados Unidos e vai ser algo similar aqui no Brasil. Essa análise tem que ser feita aqui também, pensando no futuro, quando se vai desenvolver a irrigação em alguma área. Muito obrigado. Nos antecedeu na fala, é até complicado, né? A gente vem aqui na sequência pegando a apresentação do Dr. Silvio, Dr. Christopher, e aí, mas vamos tentar contribuir um pouco aqui também. Dizer que ontem a gente foi convidado também, né? Fez uma fala aqui de saudação, mas depois foi participar de uma atividade aqui da RENAI, a convite do Dr. Lineu e do Dr. Silvio, onde tivemos com alguns produtores, né, também a rede aí dos agricultores, discutindo também sobre agricultura irrigada. Então, uma semana bastante movimentada. Nós fizemos uma atividade lá no Ministério também, né, em alusão ao dia que vai ser comemorado oficialmente agora, o primeiro ano agora,
no dia 15. E vou falar aqui um pouco, então, das nossas políticas de desenvolvimento da agricultura irrigada, né, em conexão sempre com a segurança hídrica, né? Eu acho que a apresentação que o professor Christoph fez demonstra a necessidade aí de estar sempre uma avaliação muito estreita, né, de a eficiência que o setor já vem buscando do uso do recurso hídrico para desenvolvimento de sua atividade, né? Então, começar com a perspectiva global, né? Segundo os dados, os estudos da FAO, a expectativa é que para até 2050 a população ela cresça em mais 10 bilhões de habitantes e garantindo uma necessidade aí de expansão para a produção de alimentos, para alimentar todas essas bocas que vão vir aí no mundo. E nessa perspectiva, o que é que a gente vê como estratégia, né, que o mundo inteiro deve estar se atentando, e no Brasil não pode ser diferente, né? Então, a estratégia é o uso de tecnologia para que a gente possa aumentar o potencial de produção nas áreas que a gente já tem disponíveis. Obviamente que isso tem como uma diretriz a garantia da preservação ambiental também, né? Que com a possibilidade de a gente melhor aproveitar, a gente vai garantir o desenvolvimento do país, vai garantir a soberania alimentar, mas, sobretudo, garantir a sustentabilidade, né, que é uma agenda também, um compromisso global aí, com o nosso planeta. Então, fazendo uso da agricultura irrigada, a gente tem a possibilidade de aumentar aí em 2, 3 vezes o ciclo produtivo, né, numa mesma área cultivada. Então, aqui no país, né, no nosso país, a gente tem regiões que têm o potencial de a gente colher 3 safras tranquilamente, fazendo uso com bastante eficiência, né, do recurso hídrico através da irrigação. E um exemplo disso é na reunião ontem na RENAI, né, a gente estava com o pessoal aqui, o pessoal do grupo Santa Colomba, no oeste da Bahia, ali no município de Cocos, ele falou, só quando a gente começou a expandir com a irrigação, hoje a gente está conseguindo tirar mais de 2,5 safras na nossa área por ano. Então, está aí um depoimento que a Santa Colomba nos fez ontem, que demonstra que é uma realidade, né? Então, no Brasil, né, segundo os dados da Embrapa, a agricultura irrigada, hoje ela ocupa apenas 17% das áreas produtivas no Brasil e é responsável por 40% da produção mundial de alimentos. E esse número evidencia que do que a gente tem já de área implantada, né, o resultado na produção mundial, na produção de alimentos, perdão. E esse mapa ficou um pouco claro, mas assim, é para mostrar como está no cenário mundial, né? A gente vem encabeçado aí por China, Índia, Estados Unidos, Paquistão, Irã, e o Brasil aí em 6º colocado em área irrigada, com em torno de 8,2, porque a gente pegou o dado oficial de 2019, mas esse número já vai mais de 8,5 milhões de hectares. Então, dentro do cenário que no mundo a gente tem em área irrigada mais de 340 milhões de hectares. E se você for olhar pela extensão territorial desses países, basicamente muitos deles já estão na onde tem condição de estar, né? A gente ainda tem muito para crescer. Porque eu fiz até umas anotações aqui, só no território nacional a gente tem 851 milhões de hectares, né? Desses, segundo os dados da Embrapa Territorial, 30,2% é utilizado pelo agro, né? Seja com silvicultura, seja com lavoura, seja com pecuária, plantio de pastagem. Ou seja, 255 milhões de hectares mais ou menos. Sendo que a gente só tem como de área de irrigação 8,2, 8,5, 9 milhões, né? Enfim, é muito ainda como potencial de expansão. Obviamente que, falando em quantitativo bruto de área, né? Aí a gente vai ter que fazer análise de outros cenários aí, de disponibilidade hídrica, enfim.
Bom, e aí o mapa com relação à concentração da área irrigada, né? Hoje a gente tem porque ficou... tá aqui. Tá aqui. A gente tem o crescimento que a gente contabilizou referente ao ano de 2023, foi de 450 mil hectares no ano de 2023. A gente vinha numa média evolutiva de 300, 350. Agora, no ano de 2023, foi como levantamento que a gente tem feito aí, dados da ANA também, aponta para um quantitativo de 450 mil hectares só em 2023, distribuído dessa maneira. Essa marcação, só para colocar, é a marcação do município, não é da área, não, porque senão o percentual seria muito maior, o quantitativo de área seria muito maior. Mas é o município. Aí a gente dá um destaque, né, para a região centro-oeste e também o oeste da Bahia, ali também muito forte, né? Oeste, Tocantins, Mato Grosso, tem expandido bastante, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, enfim. E o Rio Grande do Sul, né? Bom, e aí a evolução das áreas de outorga, não vou entrar em detalhe, que posteriormente minha fala, o doutor Felipe vai fazer uso da palavra, e só para registrar o que já foi dito aqui, já foi dito em reunião da RENAI também ontem, né, que a gente está falando de dados, dos dados da ANA, e aí a gente só faz o destaque para que a ANA emite apenas 10% das áreas são outorgadas pela ANA, né? O restante fica na gestão dos estados de fazer essas outorgas. Então, o que o professor Christopher traz ali na apresentação dele, né, da necessidade de aproximação na relação da ANA, MDR também, com a informação que é gerida pelo Estado, ela tem sido tentada de uma forma muito permanente, né, através de uma iniciativa que a ANA fez no decorrer do ano passado, do Pacto pela Governança da Água. Ela trouxe como um propósito justamente ter maior informação da água, da gestão do recurso hídrico que é feita pelo Estado, levando em consideração que a água é uma só. Por mais que a nossa legislação tenha essa questão de dominialidade, né, de águas federais, águas estaduais, enfim. Então, do gráfico da ANA também, né, o que é retirado e outorgado são em torno de 2.083 metros cúbicos por segundo, sendo que disso aqui corresponde para a atividade do agro 49,8% dessa outorga concedida pela ANA, dados da ANA, tá? E a evolução disso no passar do tempo, né? Esse azul claro aí é justamente da atividade de irrigação. Bom, nesse gráfico a gente traz o potencial do nosso país à direita, né? Aí levando em consideração estudos que foi feito pelo Atlas de Irrigação de 2021, foi um estudo conduzido pela Exalc, promovido, viabilizado pelo MDR e pela ANA, né? A Exalc realizou um estudo levando em consideração ao potencial pela disponibilidade hídrica e pela dados edáficos também do nosso território, né? Então, isso é o potencial e a situação atual. Mais uma vez, que está rachurado aí, pintadinho, é o município como um todo, né? Então, a gente vê uma grande concentração hoje ainda, né, do quantitativo de área irrigada. A gente vê uma concentração bem relevante ainda na região centro-oeste, na região do sul do país, né, do Rio Grande do Sul, especificamente no sul do Rio Grande do Sul e no oeste da Bahia, mas com alguns destaques, alguns municípios, alguns produtores nos municípios, como o caso do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, Rondônia forte também, mas já também fazendo uso de irrigação. E aí a gente vê que na região do território amazônico, por mais que tenha alta disponibilidade hídrica, uma região que chove bastante, também ela tem um inverno muito bem delimitado, né? E ele tem se achatado. Então, ela tem que ser realmente tratada como uma estratégia de desenvolvimento do nosso país, levando em consideração o seu potencial, ao uso de irrigação, pelo menos naqueles momentos ali de maior carência hídrica. Carência de água de chuva, no caso, né? Pluviométrica aí. Bom, então, dentro desse mesmo estudo conduzido pela Exalc, a gente mapeia só como potencial de área que a gente possa intensificar, ou seja, que são já áreas de cultivo em sequeiro,
que a gente possa fazer o uso só em incrementar a irrigação, a gente teria só aí o potencial de expandir mais 8 milhões de hectares. Tá? Então, com uma grande concentração aí na região centro-oeste, 2,9 milhões de hectares, sudeste e sul. E aí, também, o potencial, se a gente for considerar a conversão de áreas de pastagem, né, áreas degradadas de pastagem, enfim, com área de pastagem, com a conversão para cultura por a irrigação. Aí, às vezes, pode ser que irriga até o próprio pasto mesmo, a depender da estratégia do produtor. E também com a região de maior concentração no centro-oeste do país, norte e sudeste. Ou seja, é um estudo que ele teve toda a atenção de visualizar dentro qual é o potencial que a gente tem para a expansão da irrigação, levando em consideração, sobretudo, também o contexto ambiental, porque aqui são só áreas que já são consolidadas com produção agropecuária, né? E aqui é um mapa da segurança hídrica, né? Então, ele traz aqui o índice de segurança hídrica espelhado aqui no nosso país, num estudo realizado também junto à ANA, né? Pela ANA, promovido pela ANA, onde mostra aqui pela disponibilidade hídrica e a demanda, né, com o crescimento de população, dos múltiplos usos, enfim, no território nacional. E aí a gente consegue visualizar aqui, basicamente, onde o índice é mínimo, a nossa região do semiárido brasileiro, né, Minas e o Nordeste brasileiro, e a parte mais azul, amarelado, aí, tudo de médio a alto, azul, verde e amarelo, de médio a alto índice de segurança hídrica. Então, dá para convergir aí pelos mapas lá com potencial de expansão da agricultura irrigada, fazendo uma correlação com o índice de segurança hídrica, né? Então, a Política Nacional de Irrigação, que é uma lei instituída desde 2013, né? Ela é hoje conduzida pelo nosso ministério, né? Mas é tratada na transversalidade do governo federal, também em parceria com outros ministérios, como o caso do Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas a condução mesmo ela é realizada lá pelo MIDR, onde a gente tem um departamento de irrigação, está aqui a diretora Larissa, com a nossa equipe aqui, que tem envidado vários esforços. Eu vou passar um pouco de qual estratégia tem sido utilizada pelo MIDR para tentar viabilizar com que a irrigação ela possa atingir marcas maiores do que já tem hoje, né, do que a gente consiga impulsionar. E aí, no que cabe, obviamente, às ações do governo, né? Muito é a iniciativa do produtor e cabe ao governo só dar um calço ali para viabilizar com que o produtor consiga efetivar suas estratégias. Então, a primeira estratégia, que é prevista tudo na legislação, né, é a criação de polos da agricultura irrigada. Hoje a gente tem 12 polos reconhecidos, que basicamente os polos eles são áreas da própria iniciativa privada aí, né, dos produtores, pequeno, médio, enfim, que a gente, em articulação com essas regiões de grande potencial, onde já tem a atividade com grande potencial de expansão, o Ministério entra em articulação com para criar os polos e tentar viabilizar as demandas que eles têm, independente se é no Ministério ou em outros ministérios, como o caso a gente vai falar mais na frente, as principais demandas que são captadas nessa interlocução com os polos. Hoje a gente tem 12 polos já reconhecidos, o próximo vai ser no Mato Grosso do Sul, 13º, com mais de 1,4 milhões de hectares já de áreas irrigadas dentro desse polo e uma estimativa de geração de emprego de mais de 4 milhões de geração de emprego diretos e indiretos. Nesse gráfico, a gente tenta mostrar, desses 12 polos, o que está em laranja, em comparativo com azul, né? O azul é o que já tem de área irrigada em cada um deles. Então, a gente vê que a situação aqui do Norte Capixaba, por exemplo, que é um polo que foi criado agora no ano passado, né? Ele tem uma área irrigada já que corresponde a 50% do potencial da área do polo que a gente reconheceu, né? Então, os demais a gente vê, o Araguaia-Xingu, ele tem um alto potencial, né, de mais de
de 1.500.000 hectares, e com instalado mesmo com irrigação muito baixo ainda, né? Então, o Mato Grosso é um estado que vem sendo bastante estudado, né? A gente tem o próprio governador teve com uma comitiva lá em Nebraska também, né? A gente estava com a Frânio ontem aqui, que tem conduzido a articulação na criação e reconhecimento desses polos, junto com o professor Mantovani, lá da Universidade Federal de Viçosa. Então, tem grande articulação para viabilizar e expandir a atividade da agricultura irrigada no estado do Mato Grosso, por exemplo. Então, e aí é uma estimativa, né? Se a gente conseguir integralizar o potencial aqui de irrigação nessa área, o que a gente hoje tem como 4 milhões de empregos gerados, diretos e indiretos, o potencial é de chegar até 23 milhões de empregos gerados, de forma direta e indireta, e com qualidade de vida, qualidade no serviço que é realizado, né? E também gerando bastante renda aí. Isso aqui é só em geração de emprego, a gente não está nem falando do potencial de geração de renda, que eu acho que, se for fazer uma correlação, até levando em consideração a apresentação que a Codevasf fez ontem, né, eles mostram o potencial. Só a Codevasf, que tem, de todos os perímetros públicos de irrigação, só 120 mil hectares, por exemplo, irrigados. E nos números dele, eles mostraram lá os bilhões que é produzido, levando em consideração ainda que a produção in natura, né, pelo número que é calculado. Então, aí o potencial de desenvolvimento econômico do nosso país é muito grande. E aí a outra estratégia, como estava falando da Codevasf, são os próprios projetos públicos de irrigação, né? Então, a gente tem hoje, sob a gestão do MDR, em parceria com os estados, 17, todos eles centralizados aí praticamente no Nordeste, com exceção de Tocantins e na divisa com Goiás, e no Roraima, que a gente também tem polo, que aí nesses casos são com os estados. E na Codevasf Denox, a grande maioria dos polos, e Rio Grande do Sul também a gente tem lá, que fica sob a gestão do estado também, que é do MDR com o estado. Codevasf com 40 perímetros públicos de irrigação e Denox com 37. Agora, obviamente, eu não sei se na apresentação não me recordo do doutor Napoleão ontem, se ele entrou também no mérito da situação, né? Nem todos os projetos públicos de irrigação, até pelo custo necessário de investimento, de orçamento geral da União, de recurso público federal, né, que ele é relativamente escasso. Então, foi adotado algumas outras estratégias para poder viabilizar sua implantação na integralidade, né? Daquilo que foi planejado, alguns deles foram implantados parcialmente, e o que a gente busca agora é através de... aqui é de incentivos fiscais, né? Concessões, de firmar parcerias também com o privado para viabilizar a implantação na integralidade. Foi o que foi feito pela Codevasf agora, no ano passado, que a gente conseguiu fazer a concessão de parte, né, para garantir a integralização do projeto de irrigação do Baixio de Irecê, aqui na região no estado da Bahia, onde já teve um investimento histórico representativo do governo federal, né, mas por questões orçamentárias agora, a gente também utilizou essa como estratégia, e o investimento que vai ser realizado pelo privado vai passar de 1 bi para garantir infraestrutura hídrica e garantir a implantação de irrigação nessa região. O pessoal, acho que da Codevasf falou que só aí vai ser para investir, na concessão, o potencial de área irrigável aí é para 16.500 hectares. Então, assim, somando com todo o projeto que já foi implantado, só vai ser mais de 50 mil hectares de área irrigada na região do perímetro do Baixio de Irecê. E aí é um potencial de ser a nova Petrolina, né? O pessoal da Codevasf costuma comparar, pelo exemplo de sucesso que é a irrigação, né, que transformou aquela região ali do estado de Pernambuco. O outro mais recente, que não envolve necessariamente um perímetro público de irrigação, mas é o projeto Jequitaí, né? Então, que foi feito aí uma possibilidade também, uma concessão de uma vazão mínima lá a ser estabelecida, a ser disponibilizada nessa concessão, onde o privado vai ficar com a responsabilidade de fazer um investimento de 1,5 bilhões de reais para garantir a construção de uma barragem que já tinha projetado na região, para garantir segurança hídrica para os múltiplos usos, né, e, obviamente, para a irrigação de 10.200 hectares.
né? Então, com a potencial aí de geração de emprego, está aí citado, né? E geração de emprego direto e indireto, e transformar essas regiões. Jequitaí também é uma região no estado ali de baixo índice de segurança hídrica, mas que tem disponibilidade do próprio rio Jequitaí aí, que com a reservação, né, que vai ser através da construção da barragem, vai ter garantia de segurança para viabilizar água para os múltiplos usos, abastecimento humano prioritariamente, mas também para irrigação. Calma aí, só voltar aqui que eu acho que eu passei do... Tá certo, é porque eu acabei pulando aqui. Outra estratégia que a gente tem utilizado é viabilizar através de incentivos fiscais, né, que o governo federal tem utilizado, através de incentivos fiscais viabilizar que o produtor melhore as suas condições para garantir a infraestrutura necessária para a irrigação. Um exemplo disso é o REID, que no ano passado nós conseguimos beneficiar aí mais de 780 pessoas, com investimento aí possibilitando, né, que o projeto que foi apresentado era para investimento de 27 milhões de reais por uma empresa privada lá na região de Juazeiro, né, no caso do outro lado do rio, lá vizinho de Petrolina, atravessando só o Rio São Francisco. Né, e nesse projeto vai gerar oportunidade de emprego aí para mais de 700 famílias, pessoas. E também a debenture. A debenture é uma política que a gente tem utilizado também, uma forma de viabilizar com que o privado, né, consiga instalar sua irrigação, sendo alavancado aí pela emissão de debêntures incentivadas, né? E aí a gente deu um exemplo aqui, eu falei o caso da Santa Colomba, é um dos casos que acessou essa política no ano passado. Ao total, no ano passado, né, a gente conseguiu beneficiar também um projeto lá na concessão do Baixio de Irecê. A gente também, junto com o resultado da concessão, quem pegou a concessão lá da área do Baixio também já fez uso da debenture para poder viabilizar que aquele investimento de 1,1 bilhões fosse realizado. Ele fez uma alavancagem aqui com a gente de quase 500 milhões de reais. O restante aqui é de um empreendimento lá de Jaborandi. Justamente pelo que é emitido pelos estados. Eu acho que a Ana, aqui o doutor Felipe vai apresentar aqui também as inovações que a Ana veio trazendo dentro do rito de emissão de outorga das águas sob sua gestão, que tem sido muito elogiado, Felipe. Inclusive ontem, na reunião da rede, a Verônica estava lá e foi muito elogiada de forma unânime, né? Muita crítica assim, para a evolução que precisa ser feita na gestão a nível estadual, mas a nível federal, acho que a Ana dá um passo importante no Pacto de Governança da Água, né, para que continue evoluindo nessa interlocução com os estados para melhorar ainda mais
o fluxo dos outros centros federados. Então, gente, de nossa parte aqui do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional é isso. E mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com a academia, com a ciência, com os futuros, né, produtores rurais, irrigantes ou extensionistas também, né, e desejo espero ter contribuído aqui com a palestra e me colocar aqui à disposição para depois para os demais debates. Obrigado. Bom dia. Vou me permitir também falar desse lado de cá. Sempre é uma alegria poder ser convidado aqui pela BID, né, comparecer aqui na UNB. Como diz a frase, o bom filho a casa retorna. Né, me graduei aqui em 2007, né, e quase 17 anos depois, estamos aqui mais uma vez. Colei grau exatamente aqui nesse palco aqui. Né, então, para nós, o professor José Alves, é uma gratidão, uma alegria muito grande estar participando aqui de um evento de tamanha proporção que é o Inovagre, né, que nessa edição sediada aqui no Planalto Central, nossa capital, Brasília. Agradecer também, né, o convite aqui pela BID, professor Silvio também. Sempre é bom estarmos dividindo aqui o palco. Dar um abraço também aqui no professor Christopher. Né, como ele mencionou, tivemos a oportunidade de estar visitando o case ali de Nebraska aqui no último mês de maio. Né, foi uma grande satisfação, qual recomendo a todos aqueles que puderem também ir lá conhecer em loco tudo aquilo que ele apresentou há pouco tempo aqui. Né, realmente é algo que o Brasil pode fazer um benchmark, né, pode aprender muito ali com a experiência de Nebraska ali. Né, então, mais uma vez, passador de slide. Espera aí. Pronto. Então, falando um pouquinho dos nossos desafios enquanto Brasil, especificamente na gestão dos recursos hídricos, no que compete à ANA. A ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, para aqueles que ainda não conhecem. O desafio da ANA é garantir os múltiplos usos do recurso hídrico. Né? Então, a gente tem debatido aqui durante esses dias a questão da irrigação, né? Porém, a água ela serve para diversas utilidades, né? Entre elas o abastecimento humano, né, e a dessedentação animal, que de acordo com a nossa Lei das Águas 9433, são os usos prioritários, né? Tanto o abastecimento humano como a dessedentação animal. E a gente tem os outros usos, como para produção de energia, produção de alimento, como é o caso da segurança alimentar que temos falado aqui nesses dias. Né? O uso também, turismo, é outro uso que nós temos, né, que acabamos dividindo aí, né, o uso da água para mais esse uso como o turismo. Temos diversas outras questões, como a pesca, né, e diversos outros usos aí que temos para o recurso hídrico. Mas entrando especificamente no universo da agricultura irrigada, né, a gente tem um dos maiores usos do recurso hídrico, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né. E hoje 55% do volume anual e 57% das interferências de outorgas vigentes em corpos da União são especificamente da agricultura irrigada. Então é um uso que muito nos demanda ali no âmbito da Agência Nacional de Água. Né. Então a gente outorga em média 4.000 atos de outorgas por ano. Boa parte desses atos são de irrigação, são atos, né, de outorga para o uso da irrigação. Tá? Também quero cumprimentar aqui o secretário Giuseppe, secretário nacional de Segurança Hídrica, que tem sido um grande parceiro da Agência Nacional de Águas, né, ao longo desses últimos 1 ano e meio. Tem sido um prazer trabalhar junto com a equipe ali do MDR, juntamente com a diretora do Departamento de Irrigação, a Larissa Rego. Também cumprimentar a colega Jordana, aqui da CNA, que também tem sido temos conseguido desenvolver uma parceria muito grande aí nos últimos anos. Então, queria trazer esse slide inicial, um pouco do processo. Né, o próprio Giuseppe utilizou algumas imagens do Atlas de Irrigação. A gente teve a primeira edição do Atlas aqui no ano de 2017, né, e na sequência tivemos várias publicações importantes
aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, sobre o arroz, sobre a cana, né, pivôs e outros aqui da Embrapa, evapotranspiração, coeficientes técnicos, agricultura de sequeiro, do IBGE, né, polos nacionais, aqui com MDR, e agora em 2021 tivemos a segunda publicação, a segunda edição do Atlas de Irrigação, né, agora no ano de 2021. E temos aqui, na parte de cima, as parcerias, né, que nós temos aqui, as áreas irrigadas, mapeamento, levantamento, uso da água, demanda hídrica, análise integrada e o potencial, né, de expansão, aí, que foi uma parceria entre o MDR, a USP e a FAO, né, mais recentemente, né, com esse potencial de expansão aqui para 2040, dados que o nosso secretário já acabou de trazer. Né, então, destacar a trajetória, né, entre esses dois atlas, como que esse assunto vem sendo discutido, né, especificamente pegando aí de 2017 para cá, como esse assunto vem sendo estudado, né, a academia, a Ana tem tentado ajudar também nesse sentido, mais um esforço, né? Basicamente, para aqueles que não conhecem, o Atlas de Irrigação é uma fotografia, né, uma base para as ações de políticas públicas, tanto do setor público, como também das ações do setor privado, para o desenvolvimento do setor de irrigação. Tá? Aqui eu quero trazer aqui aquele mapa clássico, não sei como é que está a definição aí para vocês, por conta da claridade, mas aqui é aquele mapa clássico que vem no Atlas de Irrigação, ele está atualizado, tá? Já com os últimos 2 boletins do SNIR, do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, né, que a Ana é responsável por produzir e mantê-lo. Então, tanto o boletim de pivô como o de arroz, que saíram, que foram boletins 4 e 5, respectivamente, essa parte de cá ela já está atualizada com a publicação desses 2 boletins, um que ocorreu no final do ano passado, salvo engano, em novembro, que foi o de pivôs, e o último agora foi o de arroz, se não me engano, foi abril deste ano. Então, eu queria destacar, né? Então, fica claro aqui no mapa as culturas predominantes, né? Em azul aqui, vocês estão enxergando bem a de arroz. Então, nós temos uma concentração ali, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, né? Que infelizmente foi muito afetado com esse evento climático aqui do último mês de maio, e que ainda estamos passando por isso. Estamos ali também no oeste de Tocantins também, boa parte, concentração aí do plantio de arroz, né, dessa tipologia dominante nessas regiões. Então, temos o café, temos a cana irrigada, então, assim, tem essas diversas informações importantes. Não? Dá para perceber desse mapa que a irrigação brasileira é muito diversa, né, a irrigação brasileira ela é muito rica, mas também temos alguns padrões que podem ser percebidos aí ao longo do mapa, né, como podemos ver. Tá? Então, temos como colocado aqui pelo secretário Giuseppe também, a área estimada hoje está aqui de 8,6 milhões de hectares, né, a área estimada que tem plantio, que está irrigada, né, temos esse dado atualizado, tá? Então, temos já atualizado com as safras de 22 e 23, dos últimos 2 anos. Então, essa é a nossa área total, hoje irrigada. E temos a expectativa que a gente chama de potencial de expansão dessa área, né? Aqui, se a gente olhar no quadrinho ali pontilhado, azul, potencial físico hídrico, quase 56 milhões de hectares como potencial de expansão. Então, a gente sairia de 8,6, 8,7 para praticamente 56 milhões de hectares, né, como potencial. E o interessante desse potencial da área adicional, né, que seria irrigável sobre os usos agropecuários no Brasil, nós temos que praticamente metade, 26,69, né, seria uma intensificação na agricultura de sequeiro com água superficial, tá? A outra metade, uma expansão em pastagens com a água superficial, né, 26,76 milhões, isso tudo com água superficial. E uma parte, 2,5 praticamente, com expansão com água subterrânea. Um pouco diferente ali da situação que a gente acabou de ver aqui do case de Nebraska, né, que ali 90% do utilizado ali, né, professor Christopher, é com água subterrânea ali do aquífero. Então, nós temos esses dados interessantes, né, que traz aqui embaixo também um potencial efetivo de 13,7 praticamente milhões
de hectares, tá? Ou seja, o que é esse potencial efetivo? São as áreas com melhores condições físicas e de infraestrutura. Então, que elas vai acabar crescendo e se desenvolvendo nesse sentido, né? E temos a tendência, né, e a projeção para 2040 desse estudo, né? Temos uma tendência de mais 4,2 milhões de hectares, que é a tendência atual, e temos a possibilidade de um aceleramento, se nós tivermos vetores de infraestrutura, vetores de aceleramento, como investimento e aportes, né? Então, destacar que esse potencial foi calculado, né, em áreas já antropizadas, né, ou seja, áreas que já estabelecidas com agricultura e pastagem, né, e que o potencial efetivo pode ser desenvolvido mais rapidamente, né? Então, queria trazer essa informação, né? Então, em áreas, esse potencial efetivo de 13,7 praticamente, em áreas que já têm melhores condições físicas e de infraestrutura. Então, eu queria ressaltar aqui, que é um dado que a CNA sempre reforça, que essa expansão aqui seria sobre desmatamento zero. Tá? Então, é importante deixar isso claro. Então, nas áreas que já estão, né, ali irrigadas, você consegue ter esse crescimento, tanto na parte de agricultura de sequeiro, como também na expansão em pastagem de água superficial. Aí vem a questão que o professor Christopher mencionou, questão da tecnologia, dos estudos, né, que vem avançando ao longo dos anos aí no processo, né, de desenvolvimento de infraestrutura como pivôs, né, gotejamento, que a gente vem acompanhando aí ao longo do tempo. Então, é importante ressaltar isso. Nesse próximo slide, então, a gente tem aqui no mapa da esquerda o potencial total, né, que é chegando aí nesses 55, quase 56 milhões de hectares, e o mapa à direita seria o potencial efetivo, né, que seriam aqueles 13,7 milhões de hectares, né, que são as áreas mais favoráveis, né? Lembrando que infraestruturas com transferência de água, né, como é o caso do PISF, né, que é o projeto de integração do Rio São Francisco, mudariam esse mapa em função de você conseguir deslocar e levar água, como é o caso ali que a gente tem, né, do Rio São Francisco, tanto do eixo norte como do eixo leste, levando água para regiões áridas, né? Então, esse mapa traz esse desenvolvimento, né, comparado ao potencial total e o potencial efetivo em áreas mais favorecidas. Então, até 2040, mais 76% da área total irrigada, né, e estabilidade na fértil irrigada, e 66% de uso da água, né? Então, uma maior eficiência aí no uso do recurso hídrico, tá? Esse outro gráfico, que também veio no Atlas de Irrigação, traz um pouco da agricultura irrigada, a relação agricultura irrigada e mudança climática, né, que tem muito a ver do que a gente vem acompanhando, né, mais intensamente nos últimos 2 anos, onde, pela nossa característica do nosso país ser um país continental, a gente teve, por exemplo, ano passado, uma seca severa no norte e enchentes ali no sul, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, nós temos situações de escassez hídrica e situações de enchente, de excesso do recurso hídrico, né? Então, a irrigação é impactada, e, ao mesmo tempo, é medida mitigadora. Então, acho que é importante reforçar isso aqui, né? Essa visão que a gente tem enquanto Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Precisamos investir em irrigação, precisamos investir em tecnologia, pois sabemos que em situações de mudança climática, ela que vai garantir a primeira, a segunda e até a terceira safra, em caso que a gente vai mostrar aqui um slide, tá? Então, esse estudo é estudo basicamente da demanda hídrica, tá, da agricultura irrigada em 2040, né, exceto o de arroz, com diferentes cenários de mudança do clima. Então, vamos pegar um mês aqui, que é um mês que tem, de março, por exemplo, a gente tem 3 cenários, vocês olharem aqui embaixo. Tem um cenário crítico, né, o cenário intermediário e um cenário mais otimista, tá, de mudança climática. Então, pegando o mês de março, a gente tem aqui, com mudança do clima, a demanda vai quase que triplica com o cenário crítico, que é esse gráfico, esse gráfico, essa coluna aqui, rosa, vermelho, não sei como é que vocês estão enxergando aqui, para mim está mais ou menos assim. Então, a gente tem quase o triplo da demanda, tá, no cenário crítico. Num cenário mais intermediário, a gente vai ter um consumo menor,
que é o lilás, roxo, não sei como é que está aí para vocês. E no cenário mais otimista, a gente vai ter praticamente o dobro da demanda anual, né? Ali que seria a barra amarela. Tá? Então, que eu queria trazer, né? Que a irrigação com a mudança climática, a média anual pode até ser parecida do consumo, né, do recurso hídrico, mas a distribuição da demanda muda bastante ao longo do ano. Então, é algo que a gente precisa observar e acompanhar, né, nesse sentido, tá bom? Só para reforçar, essa linha azul que tem em cada mês é a média atual, tá? É o cenário hoje sem a mudança climática, é o cenário que a gente tem hoje, né, que ocorre já hoje no que a gente tem acompanhado. Esse próximo slide, a gente vai ter aqui, nesse gráfico aqui, na verdade, nesse mapa da esquerda, os polos nacionais de agricultura irrigada, tá? Definições, né, de áreas especiais de recursos hídricos, né? E à direita a gente tem os sistemas hídricos locais, que a gente chama lá na agência de SHL, né, que são sistemas hídricos que, digamos assim, já teve um estresse hídrico, já tem um consumo, a demanda está alta, né, de diversos usos, mas principalmente aqui o uso de irrigação. Tá? Nós acompanhamos cerca de 57 sistemas hídricos locais, ou com que a gente tem um marco regulatório naquele sistema hídrico, ou uma alocação negociada. Então é basicamente isso. A gente fala que a gestão de recursos hídricos ela é feita de forma democrática, participativa. Né? Então a gente tem os comitês de bacia, nós temos essa distribuição no Brasil, temos mais de 230 comitês, se eu não me engano, e a gente sabe que a distribuição, a alocação é negociada. Então, senta-se o comitê, os diversos usos, setor elétrico, setor da agricultura, setor de abastecimento e todos os interessados ali, a sociedade, a academia, né? E ali se negocia. Como é que foi a quadra chuvosa? Como é que a gente vai planejar para o ano que vem? Então, esses 57 processos de alocação de água, a ANA acompanha, participa das reuniões dos comitês, acompanha quando é necessário, às vezes, entrar para separar digamos assim, quando os nervos se afloram um pouco na discussão, mas assim, a gente tem obtido sucesso nesse acompanhamento, nessa gestão negociada. Tá? Então, especificamente, esse mapa da direita é sobre isso, sobre esse processo de alocação de água, seja por marcos regulatórios ou seja por alocação negociada. Tá? Então, é importante trazer isso. Então, destaco essa atenção da ANA para essas áreas, né, tanto nos polos aqui de irrigação, aqui, né, definidos aqui no ato de irrigação, que o Giuseppe apresentou aqui do MDR, e também como também dos marcos regulatórios dos sistemas de alocação continuada. Apesar de a gente não conseguir fazer, até porque o ato de irrigação não faz sentido ele ter todo ano, porque a gente precisa acompanhar a evolução anual, né, do crescimento das culturas, acompanhar o crescimento eventual de pivôs. Então, o que a gente tem feito? Entre uma edição do Atlas e outra, nós temos soltado alguns boletins do SNIR, né, do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Então, tivemos o primeiro boletim, nós tivemos sobre aqui a Base Nacional de Uso de Água, né, que a gente teve. O segundo, a gente já trouxe a questão das ferramentas para o monitoramento da agricultura irrigada, tá? Aí, especificamente, as ferramentas do SNIR. No terceiro boletim, a gente teve o uso de água na agricultura de sequeiro e irrigada. Tá? O 4, que foi o que eu comentei, que saiu em novembro do ano passado, sobre o levantamento de agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil. Um boletim que eu vou mencionar daqui a pouco, um pouco mais detalhado. E o quinto, que foi esse ano, faltou até que está aqui o quinto, que é o mapeamento do arroz irrigado, né, no Brasil, essa safra já atualizada 22-23. Tá? Então, a gente teve esse último boletim do SNIR, que vale a pena os senhores e as senhoras acompanharem aí esses boletins, porque eles são justamente publicados e editados para trazer uma atualização, né, e as principais novidades de informações sobre a água no Brasil. Tá? Bem rapidamente aqui, alguns resultados do que trouxe o boletim de pivôs centrais. A gente tem hoje, em pontos de pivôs ativos no Brasil, né, 30 mil e 39 mil pontos de pivôs, né, em funcionamento no país. Tá? Pivôs
entre 0,5 a 420 hectares, né, com a média de 64 hectares. Tá? É uma área equipada aí de 1,9 milhões de hectares. Né? Então, é algo interessante a gente ver essa evolução de área equipada por pivô no Brasil, né? Esse crescimento comparado desde 85, você vê essa ascendência até o ano de 2022, né? Com crescimento de mais de 121 milhões de hectares ao ano, 120 mil hectares ao ano. Então, é algo importante, acho que muito em função, professor José, da facilitação de acesso que ocorreu, né, desde a criação, né, da instituição do pivô. A gente vê que aqueles preços quase inacessíveis, né, para poucos, isso foi com o passar dos anos também viabilizando aí a expansão da área equipada por pivô central. Tá? Então a gente tem esse crescimento aí ao longo dos anos. É importante trazer isso. Concentrado basicamente aqui, vocês podem ver aqui embaixo os estados, né? Minas, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, traz essa informação também, concentrado bastante nesses 6 estados. Tá? Então, a gente traz também aí a dinâmica agrícola desses pivôs. Né? Então, a gente tem pivôs com caso de safra única, né? Cultivo do vigor vegetativo. Né? E temos casos de safra dupla também, curva aqui do vigor vegetativo, né, desde um plantio até a utilização do pivô, o outro plantio, a safra dupla, e a safra tripla, aqui que em alguns casos nós temos também, nós conseguimos acompanhar, para meses de outubro, novembro, pivô trabalhou, teve a colheita, depois fevereiro e março trabalhou de novo, teve a colheita, o plantio, e depois junho, julho e agosto. Então, um período de um ano, tem casos que a gente acompanha de um pivô funcionando até nas 3 safras. Tá? Então, a gente tem esses dados importantes aí para trazer. Então, a área equipada de 1,92 milhões de hectares, que já foi mencionado no slide anterior. Tá bom? Resultado do nosso 5º, agora último, boletim 5, resultados do plantio de arroz, né, de 1 milhão e 155 mil hectares, né, de arroz irrigado no Brasil. Tá? 93% da área em 3 estados especificamente, né? A gente sabe a concentração ali de 2/3 no Rio Grande do Sul e 12% em Santa Catarina e 12% ali concentrado também no oeste do Tocantins. Tá? Isso especificamente do plantio de arroz. Tá? Isso são dados trazidos aí no nosso último boletim, do 5º boletim do SNI. Então, temos 90,4% da área de arroz irrigado, né? Então, tem por município, tá? Especificamente a ocupação, né? E os polos de arroz irrigado também, né? Os 9 polos se concentram, quase praticamente a totalidade, né? Os 9 polos das áreas especiais de gestão. Então, a gente consegue ver o funcionamento desses polos nacionais de agricultura irrigada, né? Queria chamar a atenção também e divulgar, fazer parte do merchan aqui, as ferramentas aqui da agência, da ANA. Né? A gente, entre as ferramentas que nós temos no SNIR, a mais utilizada é o SPIA, né? Com diversos acessos semanais. Né? Então, vai poder trazer dados, né, do sistema. Aqui, especificamente, a gente tem aqui, qualquer pessoa pode acessar, tá? Não tem restrição de acesso. Com o mouse ali você consegue navegar e ver os índices de vegetação, precipitação, né, que a gente consegue ver um caso de um pivô com 3 funcionamentos aí, né, 3 safras especificamente. Né, acho que é importante trazer isso, né, para agregar aqui na discussão. Ver, a partir do SPIA a gente consegue ver essa dinâmica agrícola, né, ver as áreas que estão ativas e até as áreas que não estão ativas. Tá? Então, fica o merchan das ferramentas da ANA. Aqui a gente utiliza muito para a questão da fiscalização, que uma das atribuições da agência é fazer a fiscalização. Né? Então, a gente pode ver nesse caso aqui um limite de propriedade, tá? Caso onde a gente tem a utilização de 2 pivôs numa área que não é outorgada, então, numa área irregular. Né? Então, a gente um exemplo clássico que a gente gosta de faz acompanhamento ali no âmbito da agência, né? Ilustra aí justamente essas áreas aí do CAR, né? Que essas linhas vermelhas,
próximo a um rio federal, utilizando ali o recurso hídrico sem a devida outorga, sem a devida regularidade, né? E também a gente tem esse case que a gente tem avançado, nós temos feito justamente em conjunto com a CNA também, né, inovando na outorga com a outorga por gestão de prioridade, que a gente tem chamado OGP. Nós sabemos que diversos pontos onde a gente tem uma alta demanda pelo uso do recurso hídrico, acaba se formando uma fila para atendimento das demandas, né, atendimento da outorga. Então a gente começou a tentar inovar, né, a gente que eu digo a ANA, né, em relação muito da demanda da CNA ali junto com a gente e outros atores, para a gente, em vez de restringir no comando, né, a gente passar esse gerenciamento para ser mais no controle, né, para a gente sair um pouco daquele comando e controle tão conhecido, né, quando a gente pensa em fiscalização, em regulação, seja do que for. Então a gente tem procurado sentar com os usuários da bacia, procurado sentar com aqueles irrigantes, né, e outros usos, e discutido com ele, né, se a vazão do rio não atender a demanda de um usuário específico, ele pode fazer uma solicitação de exercício de prioridade daquele recurso hídrico, né? Então, nesse caso, o órgão gestor notifica o usuário menos prioritário, né? Qual que é a situação? Vou dar um caso aqui. A pessoa quer irrigar um período específico do mês. Para aquele período específico do mês, ele até teria condição. Teríamos como autorizar o uso. Só que, para a gente autorizar o uso, ele precisa se comprometer que, se houver uma restrição hídrica, se chover menos, se houver algum incidente climático, ele vai ter a outorga dele suspensa de imediato, sabe? E se você propõe isso para quem não tem nada, ele já topa. Não, eu tenho interesse, porque hoje eu não estou nem, eu estou na fila aguardando, estou na expectativa de ter meu outorga, então se eu me comprometo, né, a entrar como um usuário menos prioritário, né, por isso que chama OGP, outorga por gestão de garantia e prioridade, então eu tenho a possibilidade de utilizar o recurso hídrico, né, e isso em diálogo também com os atuais outorgados, tá bom? Então, nesse caso, o órgão gestor vai notificar o usuário menos prioritário, que seria esse que estava na fila, que não tinha expectativa em função do estresse hídrico, né, situados a montante para reduzir o seu uso. A gente está num momento específico que a gente vai precisar que você reduza o seu uso e ele vai se comprometer com isso, né? Então, você traz uma maior responsabilidade para o usuário, né, para o irrigante, nesse sentido, tá? E o bom é que, quando você envolve ali os usuários da região, você tem um controle dos próprios usuários da região. O fulano da montante ali não está respeitando o que foi combinado. Então, você tem uma fiscalização, né, dos próprios usuários da região, que é muito importante. Porque não tem como, se for Corpo Hídrico Federal, a ANA está fiscalizando em todos os pontos do território, né? Por mais que hoje a gente utilize imagem de satélite, utilize outras infraestruturas e tecnologias, a gente precisa da sensibilização e da atuação do cidadão, né, do irrigante na ponta, tá? Então, é um exemplo de inovação que a gente tem procurado avançar, tá? Então, só para também reforçar, a gente teve a resolução da ANA, né, sobre o automonitoramento, agora no mês de março, foi aprovada a 188, né, que justamente traz ali os requisitos e a obrigatoriedade do automonitoramento, né? Então, é importante o conhecimento dos senhores, das senhoras disso. É um processo, automonitoramento é um processo completo, né, de você medir, registrar, armazenar os dados de captação, lançamento e a qualidade da água, e também a declaração, tá? E processar esses dados e encaminhar para a agência, né? Então, é uma atribuição, uma tarefa do próprio usuário, tá? Desse automonitoramento, tá? Então, inclusive, queria até destacar aqui que essa é uma das nossas resoluções, né, que ganhou selo ouro pelo MDIC, pelo Ministério agora, na semana retrasada, né, o MDIC premiou algumas iniciativas e a resolução 188 foi uma das nossas resoluções premiadas aí pelo processo regulatório cumprido, tá? Então, a gente tem aqui outro ponto importante, que é a DAUR, né, a antiga DUR, né, agora antiga DAUR, né, que é a Declaração Anual da Utilização de Recursos Hídricos, né? A gente também tem a DUR mensal,
né, que é via Declara Água, né, que a gente já tem isso via aplicativo. Então, se o usuário quiser fazer a declaração dele todo mês, para não precisar esperar terminar o ano, o exercício, para poder fazer isso em janeiro, ele consegue fazer pelo próprio aplicativo, né, o envio de leituras de foto do medidor e também até a diária por telemetria. Tá? Então é isso. Então a gente tem aqui o nosso portal, ali do SNIR, acredito que a maioria dos senhores e das senhoras já conhece. E é isso. Estamos à disposição aqui para eventuais dúvidas. A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico está de portas abertas, né, para todos os interessados, para sugestões, para melhorias, nosso trabalho. Eu agradeço, professor Silvio. Obrigado. Gostaria de agradecer, começando, Felipe, o trabalho que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico faz no Brasil é muito importante, e principalmente nos últimos anos, quando vem desenvolvendo essas ferramentas digitais e online. Para nós que somos pesquisadores e técnicos da área, o acesso a essas informações de maneira digital, de maneira de poder trabalhar a informação georreferenciada, a informação em arquivos disponibilizados pela Agência Nacional de Águas, pelo Ministério, é muito importante para que a gente pegue essa riqueza de dados que existe no Brasil e transforme em informação usando os nossos pesquisadores, os nossos professores, para contribuir com o avanço da agricultura irrigada. Então, principalmente o Atlas, né, queria destacar mais essa atualização do Atlas, então parabéns pelo trabalho. Também, Giuseppe, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com essa visão da equidade, então cumprindo os decretos e a legislação do nosso Ministério de Desenvolvimento Regional, onde busca a equidade entre as unidades federativas da União. Não adianta também a gente concentrar muito investimento e recurso apenas em uma ou outra região, mas sim essa visão que vocês têm trazido de buscar o desenvolvimento regional, onde ainda está defasado em algum ponto. Então, muito obrigado e parabéns. Christopher, mais uma vez, meu obrigado especial, porque quando nós fizemos o convite, eu pedi em especial que você falasse sobre água subterrânea, porque no Brasil nós sabemos que nós temos muita disponibilidade, e houve um passado onde no Brasil nós falávamos assim, deixa a água subterrânea para as próximas gerações, como se fosse algo que você usa e ela acaba. E não é bem assim. Nós sabemos, através da engenharia, através da nossa área de trabalho, que usando de maneira sustentável, equilibrada, fiscalizada, monitorada por agências sérias, né, instituições governamentais, estaduais, é possível usar com sustentabilidade. Então, muito obrigado por trazer tanto o lado positivo do uso, como os cuidados que nós temos que ter já para antecipar possíveis problemas. E Silvio, mais uma vez, né, aqui hoje representando a ABID, né, nossa Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, mas também representando aí tanta história da agricultura irrigada, você que está envolvido aí há muito tempo, né? Então, nosso muito obrigado.